Estamos de volta então com o programa Eclésia dessa noite. O assunto é Jornada Mundial da Juventude, a história da Jornada Mundial da Juventude e também um pouco da história da devoção à Divina Misericórdia, Santa Faustina, Jesus Misericordioso. Vamos botar uma matéria já nesse bloco ainda sobre essa história bonita que aconteceu também lá na Polônia, em Cracóvia, que foi o coração desse grande centro da Divina Misericórdia. Olha, como de costume, temos um livro para sortear para todos os nossos amigos telespectadores que ligarem aqui para a gente. Está aí já o livro, ó. Um livro justamente do próprio Papa Francisco, olha que bacana. É o primeiro livro que o Papa Francisco escreveu, A Igreja da Misericórdia, né? Uma visão da Igreja sobre o próprio, uma visão do Papa Francisco sobre a Igreja. A Igreja da Misericórdia, escrito então pelo Papa Francisco. Todo mundo que ligar para a gente, mandar e-mail ou também mensagem via WhatsApp, qualquer mensaginha que quiser deixar aqui com a gente, de agradecimento, críticas, ou então discutir com a gente alguma coisa aqui da nossa conversa, botar a tua opinião, quem sabe a gente consegue trazer a tua palavra aqui para a mesa. Vai concorrer então ao final do programa esse livro, A Igreja da Misericórdia, do Papa Francisco, tá bom? Liga para a gente, participa aqui conosco e sortearemos esse livro no final do programa. Bom, Padre Guido, só para lembrar, deixar bem claro aqui, antes da gente chamar a matéria, amanhã, às 11 horas da manhã, começa a nossa transmissão especial da Jornada Mundial da Juventude. Teremos transmissão todos os dias, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo é de madrugada. Quem quiser acordar cedinho vai poder assistir conosco a missa de encerramento. O Padre Guido, eu, a nossa colega Renata Moreto, o nosso colega também aqui da casa, apresentador, o Padre Air José Mendonça estará conosco. Olha, e outros convidados ainda durante a semana. Então, vale a pena mesmo. Amanhã, às 11 da manhã, transmitiremos a primeira parte dessa história da chegada do Papa Francisco lá na Polônia, em Cracóvia. Vários desses VTs que nós exibimos aqui durante esses dias, nós vamos reexibir, vamos mostrar aqui para você que perdeu, muitas outras matérias especiais que temos aqui. Olha, não perca, tá bom? Não perca. No portal da Rede Século XXI, rs21.com.br, ou então nas nossas redes sociais aqui da Rede Século XXI, você fica por dentro de todos os horários. Mas o primeiro será amanhã, às 11 horas da manhã. Padre Guido, olha só, Ano da Misericórdia. A Jornada Mundial da Juventude acontecendo no país que nasceu a devoção à Divina Misericórdia. O país da Santa Faustina, secretária da Divina Misericórdia. Do Papa João Paulo II, que instituiu o Domingo da Misericórdia. Quer dizer, não tinha oportunidade melhor. Eu disse no começo, é verdade, é histórico esse tempo que a gente está vivendo, né, Padre Guido? Sem dúvida, marca inclusive um ponto fundamental na caminhada da Igreja. E não por acaso o Papa escolheu como lema uma frase que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no famoso discurso das bem-aventuranças, né? Discurso da montanha, quando Jesus disse: sejais misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Papa Francisco sentiu a necessidade de instituir este ano especial da misericórdia. Por isso que fala extraordinário? É extraordinário, porque se fosse ordinário é de 25 em 25 anos, né? Certo. O último foi no ano 2000, deveria ser agora no ano 2025. Mas o Papa sentiu esta grande necessidade de instituir esta possibilidade de experimentar o valor da misericórdia divina e, ao mesmo tempo, possuí-la e transmiti-la aos outros. Certo. Você fala, nós fizemos muito bem no outro bloco, apresentando aquela página triste de hoje, sim, que aconteceu lá na Normandia, né, com a morte violenta de um sacerdote. Olha, não esqueçamos, meus amigos, que precisamos todos da misericórdia. Que Deus tenha misericórdia também daqueles dois que perderam, inclusive, a vida, né? Os terroristas que assassinaram esse sacerdote, sim. A polícia os matou logo na saída da igreja, né? Exatamente, que eles também encontram misericórdia. É que os homens possam compreender que não é através da violência que se resolvem os problemas, mas através do diálogo, da serenidade, da humildade também, ouvindo exatamente o gesto da misericórdia divina, que deve ser também o nosso gesto. Por isso, hoje nós precisamos aprofundar este tema, esta dinâmica e este carisma que, como você lembrou, Santa Faustina lançou
por ordem de Jesus, que lhe apareceu tantas vezes, e que encontrou no Santo Padre, o Papa João Paulo, santo, né, um dos canais, digamos assim, para chegar a todos os confins do mundo. E a presença do Papa amanhã na Polônia, para passar 5 dias, com certeza inesquecíveis, e para fortalecer mais ainda a necessidade de sermos todos nós misericordiosos. Nós falamos aqui na semana passada, quando exibimos a matéria que gravamos sobre a vida do Papa João Paulo II, que o Papa João Paulo II foi eleito após 456 anos de apenas papas italianos, né? O Papa Adriano VI lá atrás. Da Holanda. Da Holanda, o Papa holandês. Sim. Depois 456 anos, Papa somente italianos. E aí vem um polonês. Olha só como a misericórdia de Deus e a providência de Deus nos alcançou dessa maneira. Escolhe um Papa polonês após a Polônia passar tempos terríveis, como já comentamos aqui no programa. E ao mesmo tempo, né, no começo do século passado, nasce essa devoção no coração dessa santa, Santa Faustina, por influência do próprio Cristo, né, sendo uma revelação particular a ela. Depois eu peço até para o Padre Guido explicar de novo, que a gente sempre fala aqui a diferença entre revelação particular e tudo mais, como é que funciona. Mas na própria Polônia, na mesma cidade do Papa João Paulo II, que facilitou depois ele como Papa, para que desse andamento, né, aos documentos oficiais, que canonizasse inclusive essa santa e que proclamasse para toda a igreja a devoção a Jesus misericordioso, e especialmente que instituísse o Domingo da Misericórdia, que é o domingo após a Páscoa. No Domingo da Misericórdia desse ano, nessa nossa peregrinação para fazer essas gravações que fizemos, tivemos a oportunidade de estar lá mesmo, na Praça de São Pedro, participamos da missa com o Papa Francisco. A gente vai lembrar até isso daqui a pouquinho. Mas vamos do início da história. Vamos assistir uma matéria agora sobre Santa Faustina, o convento que ela viveu, o convento que ela morreu, a capela onde está depositado os seus restos mortais, as suas relíquias. Olha, essa matéria está bem interessante. Assista. Nós estamos na Polônia, na cidade de Cracóvia, bem em frente ao Santuário da Divina Misericórdia. Aqui funciona um complexo de várias igrejas, o próprio santuário. Padre Guido, explica pra gente o que a gente encontra aqui. Nos encontramos num lugar sagrado, aliás, como você acaba de dizer, num complexo de lugares sagrados, que nasceram na sombra de um mosteiro, onde viveu e veio falecer Santa Faustina Kowalska. Esta santa, que veio falecer, repito, com um conceito de grande santidade, encontrou na pessoa do saudoso, grande e santo padre, o Papa João Paulo II, como um padroeiro especial que fez conhecer o carisma desta santa ao mundo inteiro, inclusive a canonizou no ano 2000. E por vontade explícita do Santo Padre o Papa João Paulo II, nasceu este santuário dedicado à Divina Misericórdia. O Papa João Paulo II, sendo ele polonês, certamente já tinha ouvido falar da Santa Faustina, de toda essa espiritualidade, essa mística da Divina Misericórdia, dessa grande santa, Santa Faustina. Então, provavelmente, deve ter sido uma grande alegria para ele como Papa na época, estar aqui, inclusive, no dia da inauguração desse santuário, né, Padre Guido? Com certeza, não temos palavras para manifestar a alegria deste homem que por 4 vezes visitou, né, a sua cidade natal e a sua terra natal. E, sobretudo, a alegria vendo que no mundo inteiro a devoção à Divina Misericórdia estava pegando pé, como se diz no Brasil. E hoje também no nosso querido Brasil, milhares e milhares de pessoas costumam todos os dias, às 3 horas da tarde, em sintonia com a vontade manifestada pelo mesmo Jesus, numa das tantas aparições que ele fez para Santa Faustina, e rezam com profunda devoção o terço da Divina Misericórdia. Padre Guido, o Santuário da Divina Misericórdia,
aqui também o convento de Nossa Senhora da Misericórdia, as irmãs aqui presentes, todo o clima de oração, o clima de paz que a gente encontra aqui é fácil de perceber, é bonito de ver. Mas aquela janela que está ali atrás da gente, Padre Guido, tem algo especial no meio desse local, né, Padre Guido? Exato, porque foi exatamente nesse lugar que Santa Faustina coroou a sua vida. Ela viveu vários anos exatamente atrás desta janela que nós estamos vendo nesse instante. Quer dizer que a janela que a gente está vendo ali, Padre Guido, era o quarto de Santa Faustina? É o quarto de Santa Faustina, onde com certeza centenas de vezes, porque foi ela que disse um dia que perdeu a conta, centenas de vezes Jesus lhe apareceu, Jesus Divina Misericórdia. E somente através da voz dela e dos escritos que ela nos deixou que compreendemos o quanto era apreciada, digamos assim, a vontade dela de transmitir para o mundo inteiro o carisma da Divina Misericórdia. O Diário de Santa Faustina, que é um livro muito famoso, onde se popularizou no mundo inteiro a devoção à Divina Misericórdia, a Jesus Misericordioso, certamente algumas páginas desse diário foram escritas naquele quarto, né, Padre Guido? Muitas páginas. E foi o confessor de Santa Faustina que pediu de publicar praticamente estas páginas de diário, onde tem diálogos constantes dela com Jesus. Ela fazia questão, antes de deitar à noite, de escrever também páginas, uma mais profunda do que a outra, uma verdadeira mística dos nossos dias. E não esqueçamos que ela terminou sua vida somente com 33 anos de idade. Os nossos amigos que estão nos assistindo agora, que de repente tem um quadro de Jesus Misericordioso lá em casa, ou que tem o costume de rezar o terço da Divina Misericórdia, sempre às 3 da tarde, que já está bem popular essa devoção em todo o Brasil. Foi aqui que tudo começou, Padre Guido? Sim, foi o mesmo Jesus que inspirou Santa Faustina para que pudesse divulgar, seja aqui na Polônia, como também no mundo inteiro, a devoção à sua Divina Misericórdia através da reza do terço da Divina Misericórdia. E esse espaço que a gente se encontra, bem ao lado aqui do convento, bem ao lado do quarto, onde viveu durante muito tempo e onde veio falecer Santa Faustina, tem a capela, né, a capela aqui do Convento das Irmãs. E é nessa capela, Padre Guido, que aliás é uma capela belíssima, né, muito bonita, umas obras de artes belíssimas. Enfim, o clima também deixa ainda mais bonita essa capela. Agora, é nessa capela, nesse local, onde repousam as relíquias, os restos mortais de Santa Faustina. Sim, porque quando ela veio falecer, o corpo dela foi enterrado no cemitério interno, aqui nas dependências mesmo deste convento, deste mosteiro. Certo. Mas na hora da canonização, conforme as exigências das regras da igreja, o corpo foi exumado e os ossos estão recolhidos numa urna que está sendo venerada nesta capela. E milhares e milhares de pessoas diariamente participam não somente da Santa Missa, mas também deste ato de devoção, beijando algumas relíquias que são visíveis de Santa Faustina. Eu sou a única brasileira aqui na nossa congregação, Nossa Senhora da Misericórdia. Aí tudo começou em 97, quando eu cheguei aqui até a Polônia para realizar a minha vocação. Tive um ano de postulantado em Varsóvia, depois voltei para Cracóvia e realizei os 2 anos de noviciado em Cracóvia. E após os 2 anos de noviciado, então, permaneci aqui em Cracóvia até hoje, né? Então, 19 anos. Esse ano completei 19 anos aqui em Cracóvia. Aqui, as pessoas que vêm de toda parte do mundo vêm com a intenção de fazer algum pedido a Jesus Misericordioso, alcançar algumas graças, ou vêm até mesmo somente agradecer as graças que já foram alcançadas. São muitos milagres que acontecem, não só milagres que acontecem na vida física,
como um milagre de uma recuperação de saúde, mas também muitos milagres espirituais, né? Pessoas que há muitos anos não se confessavam, há 50 anos não se confessavam e que conseguiram, com a graça de Deus, se converter e voltar novamente à misericórdia de Deus, né? Depois de alguns anos, no ano de 2000, quando foi a canonização de Santa Faustina, foi no mesmo ano que eu fiz os meus primeiros votos. Para mim foi uma experiência muito grande, devido a isso de que, primeiro, eu estava me entregando já a Jesus Cristo como religiosa. Segundo, porque Santa Faustina, que é uma das minhas irmãs, que foi canonizada, e já posso ter uma irmã santa no céu. Né? E também a terceira parte importante é que foi João Paulo II que fez essa canonização, né? Um polonês que fez a canonização de uma polonesa, né? Que foi a primeira santa polonesa aqui na Polônia. O que eu vejo aqui entre os poloneses é um respeito muito grande, né? Um respeito e um amor muito grande, e eles, como se eles fossem muito orgulhosos de ter tido tantos anos um papa polonês, antes ainda como padre e cardeal, porque ele sempre foi muito espontâneo e muito alegre e muito responsável com aquilo que ele realizava. Eles também têm uma admiração muito grande por João Paulo II durante todo o tempo que ele foi papa. Aqui aconteceu a vida de Santa Faustina, onde ela passou alguns anos e foi chamada apóstola da Divina Misericórdia. E foi ela quem espalhou essa devoção para o mundo inteiro. E por isso que João Paulo II declarou este lugar como a capital da Divina Misericórdia. Ele falava que a partir dessa luz da Divina Misericórdia é que o ser humano vai encontrar a paz e a bem-aventurança. Existe uma palavra no Antigo Testamento que diz que Deus enviava os profetas para converter e anunciar a palavra. Isso que é uma palavra bíblica. A misericórdia e o amor se completam. Através dessa mensagem de Santa Faustina, Deus quer salvar a todos e não deixar que ninguém se perca. A palavra fundamental da Divina Misericórdia é a confiança. É onde dizemos: Jesus, eu confio em vós. Trabalho aqui em Cracóvia, Padre Władysław Milak, sou de Santa Catarina, já trabalhando aqui na Polônia, 24 anos praticamente. Sou da congregação dos padres rogacionistas. 90% do povo polonês é católico, não só católico de nome, mas católico de prática também. Então o próprio João Paulo II havia dito que o dever, a obrigação do povo polonês é transmitir esta fé e esta atitude, diríamos aí, de ser católico para o restante até do mundo e da Europa, que a Europa está numa situação muito descrente hoje em dia. E essa forma da Divina Misericórdia, eu acredito que é uma das formas mais evidentes e claras, pois aqui nesse centro aqui em Cracóvia, vemos assim gente do mundo inteiro, da Ásia, das Américas, da África, da Oceania, gente que vem de longe para embeber-se nesse carisma da Divina Misericórdia. Toda Cracóvia está numa preparação muito forte para receber, assim se diz, em termos de número, até 2.500.000 jovens aqui em Cracóvia. Ainda gostaria de convidar as pessoas para, junto com Santa Faustina, que cada um de nós possamos, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa boca, podemos ser misericordiosos com o próximo. Não julgando as pessoas, falando uma boa palavra de consolação e através das orações. Também que com os nossos pés e com as nossas mãos possamos levar a misericórdia para com o próximo.
Olha que bacana, se você está nos assistindo nesse momento, que infelizmente não teve a oportunidade de ir para a Polônia, esse é o Santuário da Divina Misericórdia, também o mosteiro, na qual viveu alguns anos e faleceu Santa Faustina Kowalska, que certamente será um dos destaques da Jornada Mundial da Juventude esse ano, lá em Cracóvia. Santa Faustina, que sentiu o desejo pela vocação religiosa ainda cedo, ela faleceu em 1938 com apenas 33 anos de idade, né? O próprio Senhor Jesus Cristo a conduziu então a essa congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, né? Já tinha esse carisma nesse local e aconteceu toda essa maravilha que nós tentamos narrar um pouco ali para os nossos amigos telespectadores. Padre Guido, eu sempre gosto de fazer esse destaque aqui, eu queria que o senhor já nos ajudasse a entender isso. A revelação divina, a gente sempre fala aqui, faz parte a tradição bíblica, faz parte a presença do próprio Cristo aqui na Terra, depois ele deixou os apóstolos. Com a morte do último apóstolo, se encerra a revelação divina. No decorrer dos séculos, tudo que a igreja proclama como dogma, verdade de fé, ou então quando acontece uma revelação particular, como é o caso de Santa Faustina, não acrescenta algo fora da revelação, está inserida na revelação universal, na revelação de Deus. Porém, se trata de uma revelação particular. Sim. Como é que a gente deve, nós, aqui distante disso tudo isso, de longe, não somos poloneses, a gente já está tão comum aqui na devoção a Jesus Misericordioso. Sim. Como que nós católicos devemos reagir em relação a esse tipo de revelação particular, Padre Guido? Certo. Como você muito bem afirmou, a revelação, mesmo através de aparições, de mensagens, não acrescenta nada de novo àquele que é a doutrina da Igreja, nos pontos fundamentais. Só que a Divina Misericórdia, estamos falando deste grande, belíssimo título de Jesus, manifesta, através de uma linguagem praticamente mais moderna, a possibilidade de melhorar o clima de vida cristã. Veja um pormenor interessante. No ano de 1931, exatamente no mês de fevereiro, começaram as primeiras aparições para Santa Faustina. Certo. A um certo ponto, Santa Faustina fez como um balanço, digamos assim, e notou que o carisma da vida espiritual da sua congregação a qual estava pertencendo não correspondia 100% à aspiração de Jesus. E chegou uma noite, está registrado nos seus diários, ela chegou em plena noite a bater na porta da sua madre superiora, manifestando o desejo de fundar uma congregação paralela, mas com um carisma muito mais profundo sobre a Divina Misericórdia. Certo. Não encontrou a Madre Superiora naquela noite. Quando ela voltou para o seu quarto, quem que encontrou no quarto? Jesus. Jesus lhe apareceu dizendo, não faça nunca mais este gesto. Deu uma bronca nela. Você deve sentir-se orgulhosa de pertencer a esta congregação e faça de tudo para divulgar o carisma da Divina Misericórdia, não somente aqui na Polônia, mas também no mundo inteiro. Foi uma lição também para a mesma santa, né? E, naturalmente, as aparições se multiplicaram. Agora, a Igreja, quando se trata de viver intensamente a vida cristã, nunca se tornará um obstáculo, um empecilho. Certo? Porque, repito, não se anuncia nada de novidade a respeito do querigma, palavra grega que significa a manifestação da fé. Nenhum artigo novo de fé. Mas aonde se reza, a Igreja nunca proibirá. E foi assim que nasceu. É bom, Eric, explicar aos nossos amigos telespectadores que quando se fez o processo de beatificação e canonização de Santa Faustina, aconteceu um fato, no começo até bastante lamentável. Isto é, todos os documentos foram para o Vaticano. Certo. E estamos no ano 1957, 58, 59. Isto é no último ano do Papa Pio XII e no primeiro ano do pontificado de João XXIII, que, entre aspas, já é santo também nele. E o que é que aconteceu? Esta foi a motivação, não desculpa,
a motivação oficial do Vaticano na época, que a tradução das mensagens escritas por Santa Faustina, a tradução para o idioma, para a língua italiana, não foram muito felizes. E dava quase de entender que estávamos um pouquinho fora do caminho da fé. Não houve segurança para atestar a veracidade daqueles documentos, ainda mais sobre uma tradução um pouco complicada. Exato, né? E resultado, o Papa João XXIII disse, olha, é melhor talvez arquivar, colocar de lado o processo de canonização. E ficou arquivado até quando chegou como Papa um polonês, exatamente, São João Paulo II. Problema de tradução não teria, pois ele falava polonês. Exato. Olha, nós que estivemos lá na Polônia, sabemos também a dificuldade deste idioma. Inclusive, já anunciou nossos amigos telespectadores que os vários discursos que o Papa Francisco vai fazer a partir de amanhã serão todos em língua italiana, menos um que ele vai fazer em espanhol. Ainda bem, né? Porque o senhor estará conosco nas transmissões. Sim. Se vier italiano, o senhor vai traduzir para a gente. Traduzindo, fica tranquilo, com tanta alegria e entusiasmo, né? E já podemos experimentar e saborear, digamos, o que ele vai dizer, a vantagem a respeito do ano especial da misericórdia, né? Padre Guido, desculpa interromper o senhor, eu queria mostrar aqui na sequência algumas partes que já mostramos aqui na nossa matéria, mas para a gente dar ênfase e explicar certinho para o nosso telespectador do que se trata, né? Vamos começar, por exemplo, aqui com a frente do santuário. Padre Guido, se o Ano Santo da Divina Misericórdia a Porta Santa em várias dioceses, o próprio santuário, que é isso que a gente está vendo a partir de agora, está aí, também teria que ser sede de Porta Santa, né? Sem dúvida, né? E nós passamos também, né? É verdade. Porta, né? E olha, eu lembro até um pormenor interessante, gente, quando nós estávamos lá, né, alguns meses atrás, na hora de entrar naquela porta, um outro sacerdote que a gente nunca viu, né, me perguntou para mim se entendia português, né? Ele era um brasileiro, inclusive. Olha e só. fez questão de confessar-se comigo para também ele ganhar a indulgência plenária. Bonito essa experiência. Esse, então, é o Santuário da Divina Misericórdia, que o próprio Papa João Paulo II, São João Paulo II, esteve na inauguração. Foi. Né? Logo após a canonização de Santa Faustina, foi inaugurado, então, esse grande centro. O Santuário da Divina Misericórdia fica ao lado do mosteiro, como vocês viram ali na matéria, ao lado do mosteiro da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, onde morreu Santa Faustina, né? A gente tem o que depois, o Bruno, qual que é a próxima? As relíquias, né? Vamos ver as relíquias? O santuário primeiro, né? Ah, tá certo. Esse é o mosteiro. Foi nesse mosteiro, então, que Santa Faustina viveu seus últimos anos, morreu. A capela na qual se encontram os restos mortais de Santa Faustina, essa capela desse mosteiro, né? Primeiramente ela foi enterrada no pequeno cemitério das Irmãs e depois, com a canonização, ela foi retirada então do pequeno cemitério e levada para a capela desse mosteiro que a gente está vendo, né? Padre Guido, foi aí que ela veio a falecer, Santa Faustina? Sim, né? Exatamente, no dia 5 de outubro de 1938, com a mesma idade de Jesus, 33 anos, bem nova. E justamente nessa capela, então, desse mosteiro, ficam as relíquias, né? Os restos mortais de Santa Faustina, que os fiéis podem venerar, e certamente durante essa semana, na Jornada Mundial da Juventude, isso vai acontecer. Essa é a entrada da capela, então, desse mosteiro, na qual guarda as relíquias de Santa Faustina. É um lugar de muita oração, é um clima belíssimo, é uma capela linda. A gente teve autorização para captar essas imagens, que não pode fotografar lá dentro, mas nós pedimos autorização, fomos autorizados, então, pelas irmãs que cuidam disso. Está vendo ali nessa pequena urna branquinha? Aí que estão os restos mortais de Santa Faustina. Sim. Então, a gente tem condição de chegar perto dessas relíquias. Acima tem o quadro de Jesus Misericordioso, como a gente viu. E nessa pequena urna, então, os restos mortais de Santa Faustina e algumas relíquias expostas. Uma parte do osso, né, Padre Guido? Sim, um pedacinho de osso. Se costuma beijar esta relíquia, né? E olha, de manhã até à noite, olha, vai e vem de pessoas constantemente. As missas celebradas muito piedosas, uma devoção linda, linda. É um lugar maravilhoso. Como a gente mostrou na matéria, logo na entrada dessa capela, tem a janela, que não é aberta aos visitantes. Tem um quadro nessa janela para dizer de como se encontra hoje, que fizeram uma capela, que foi o quarto de Santa Faustina. Essa janela é o famoso quarto de Santa Faustina, onde certamente
Nosso Senhor Jesus Cristo esteve ali presente de maneira mística, inúmeras vezes, conversando com essa grande mística. Essa é a janela na qual faleceu Santa Faustina, o quarto então que Jesus falava com ela, e algumas páginas do seu famoso diário foram escritos nesse quarto, né, Padre Guido? Sendo que se trata de um mosteiro também de estrita clausura, as irmãs religiosas deste mosteiro fizeram como uma réplica do quarto onde veio falecer Santa Faustina, aberto à visitação das pessoas, né? Dá de ver aquela simplicidade, aquela pobreza em todos os objetos, muito poucos na verdade, e foi aí que Jesus aparecia constantemente, até o ponto que a mesma santa escreveu no seu diário que não saberia dizer quantas centenas de vezes ele apareceu. Nós agradecemos à irmã Solange, que é a única brasileira que vive lá, falamos com ela, né, contou um pouco da sua história, e também ao padre Vladislau, né, que é rogacionista como o Padre Guido, que nos acolheu. O santuário da Divina Misericórdia, 100 metros depois dele, bem pertinho dali, tem a Casa dos Rogacionistas, onde ficamos hospedados, e o Padre Vladislau nos ajudou muito no nosso trabalho, e a gente fez questão dele contar um pouquinho para a gente também aí, do testemunho dele, há tantos anos vivendo nesse lugar maravilhoso. Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente tem mais coisa interessante para mostrar. Não esqueça de vai ligando aqui para a gente, liga ou então mande e-mail ou mensagem via WhatsApp para concorrer ao livro do próprio Papa Francisco. Nós sortearemos no final do programa A Igreja da Misericórdia, que é um livro escrito pelo próprio Papa Francisco. Não sai daí, a gente volta já já.